Eu sou sua camareira. Sou eu quem limpa o seu quarto de hotel, quem entra como um fantasma quando você está perambulando por aí durante o dia sem se preocupar com o que deixou pra trás, com a bagunça ou com o que talvez eu veja quando você não está. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Camareira, da Anita Prose, com tradução para o português da Júlia Sobral Campos. Esse foi um livro que saiu pelo Clube Intrínsecos primeiramente, né, e logo depois saiu normalmente pela editora, e que sempre me chamou um pouco de atenção quando eu olhava pra capa na livraria, né, essa capa vermelha com essa fechadura, e eu também achava muito interessante essa primeira frase, porque eu gosto de pensar nesses personagens invisíveis, por assim dizer, que rondam a nossa vida e que de fato sabem muito sobre a nossa vida sem que a gente saiba sobre elas, né? Me chamava a atenção esses fatores, mas no fim das contas eu li a sinopse, eu sabia que ia ter uma história de crime envolvida no meio, me dava um pouquinho de preguiça, eu não costumo comprar muitos livros de suspense assim. Mas toda vez que eu entrava na livraria, bum, o livro me chamava a atenção de novo. Eu comecei a ficar com ele na cabeça. Acabei não comprando na livraria, fiz essa leitura no Kindle, mas talvez eu tenha me arrependido. Em geral, eu escolho ler no Kindle livros que eu acho que eu não vou gostar tanto, pra não valer ter eles físicos aqui, mas no fim das contas eu gostei demais da Camareira, demais, assim, foi uma história que me surpreendeu muito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, então pelo trechinho que eu li aí no início do vídeo já deu pra perceber que a história do livro é narrada pela própria camareira, a Molly, e ela é uma personagem extremamente interessante, porque além de ser camareira, ela é uma pessoa neuroatípica. E assim, no livro eu acho, outra coisa que eu acho muito interessante, eu já vou deixar clara, a autora, ela é canadense, ela não é americana, então ela não tem aquela mania de escritor americano de ficar explicando tudo e deixando tudo redondinho, e foi uma das coisas que até o final do livro eu esperei pra ter certeza se ela não ia mesmo ficar dando grandes explicações, e ela realmente não dá, então isso me faz gostar muito mais da obra. Eu tava até o finalzinho entre 3 e 4 estrelas só por conta disso, pra ter certeza. E daí ela me convenceu quando eu cheguei no final, porque ela não fica dando explicações. E uma coisa que eu acho muito interessante também é ela não falar com todas as letras sobre a condição da personagem aqui, da Molly. Mas, né, conhecendo um pouco do assunto como eu conheço, eu diria que a Molly é uma autista nível 1 de suporte, que seria... não sei se eu tô falando do jeito errado, tá? Me perdoem, mas seria um nível um pouco mais leve. Porque a Molly consegue ter uma vida autônoma, ela mora sozinha desde que ela perdeu a avó dela, há uns 9 meses de quando esse livro começa. E a maior dificuldade dela é não ser obsessiva com as coisas das quais ela se interessa, né, com as coisas pelas quais ele interessa, então eu diria que rola em um hiperfoco, mas também a falta de habilidades sociais, de entender o outro, né, a Molly é muito literal, e por isso muitas vezes é bastante inocente. E tudo isso faz parte da personagem, quando ela vai contando a história pra gente, a gente percebe tudo isso, só que em nenhum momento a Anita dá esse diagnóstico no livro ou fala qualquer coisa a respeito. Ela só deixa claro que a personagem é assim, que algumas pessoas têm mais empatia pela forma com que ela vê o mundo, algumas cagam pra isso e muitas vão usar ela justamente por causa disso. Mas enfim, fiz aqui um grande preâmbulo. O que acontece na história, né? A gente tem então a Molly, que é uma camareira de um hotel luxuoso, que recebe hóspedes com muito dinheiro, e ela sempre quis trabalhar ali. Ela cresceu, ela foi criada pela avó dela, e a avó dela sempre fez faxina pra ganhar dinheiro. Então ela via a faxina e o ato de limpeza com muito respeito, que na verdade é o que sempre deveria acontecer, né? Pessoas que limpam as sujeiras deveriam ser exaltadas e não deixadas assim de escanteio, mas enfim, ela cresce vendo a faxina como algo fantástico. Além de ser faxineira, a avó dela tinha vários rituais de limpeza dentro de casa, que pra ela, uma pessoa, né, com esse possível diagnóstico de autismo, essa questão ritualística é muito importante. E o sonho dela então era ser faxineira nesse hotel tão incrível, e esse sonho se realiza, ela se transforma em camareira, e ela claramente é a melhor camareira do hotel, porque ela é meticulosa, ela é perfeccionista, ela quer deixar tudo absolutamente perfeito, e ela se orgulha disso, de deixar os quartos sempre perfeitos, independente da bagunça que os hóspedes venham a fazer lá todas as noites. E ela é muito engraçada, assim, ela narrando a história, ela é muito direta, muito sincera, então ela vai falando dos hóspedes, da bagunça que eles deixam, ela sempre acha isso um completo absurdo, mas tudo bem porque ela gosta de limpar. E é essa personagem que a gente vai conhecer, só que a gente sabe que é um livro ali que tem um mistério e vai sim, de fato, acontecer um assassinato nesse hotel e, por algum motivo, a Molly vai acabar sendo envolvida nele. O que eu vou dizer sobre isso?
o livro é muito, muito interessante. Ele me fisgou de uma maneira que eu não conseguia parar de ler. Eu devo ter lido em 3 dias, eu realmente não conseguia largar. Eu me interessei muito pela história da Molly. Em alguns momentos ela me lembra 2 livros que eu li, que são Querida Combine, da Sayaka Murata, onde a gente também tem uma personagem não diagnosticada, mas claramente neurotípica, que coloca no trabalho toda a sua energia pelo mesmo motivo da Molly, né? Ela fala que ela não compreende o mundo, mas no trabalho ela compreende aquelas regras daquele micro-universo. Então quando ela coloca o uniforme de manhã, ela se sente parte daquilo, ela sente que ela tem poder ali, ela sente que ela é parte de uma engrenagem, que ela faz uma coisa funcionar. Então ela coloca toda a sua energia nisso, ela acredita muito nisso, esse trabalho é a vida dela. E assim como na personagem da Sayaka Murata, que agora eu já não me lembro o nome, ela dá muita importância pra um trabalho que não tem a menor importância pra maioria das pessoas. Então, né, a gente tá acostumado na nossa sociedade que um médico adore o seu trabalho. Agora, uma camareira, uma vendedora de lojinha de conveniência, não. Então essas personagens, elas ainda vêm pra quebrar isso, pra gerar esse estranhamento e fazer a gente pensar por que elas não podem gostar tanto do trabalho delas? Por que as pessoas sempre têm que querer algo mais na vida? E por que nem todos os trabalhos são valorizados, sendo que todos são importantes? Mas, enfim, eu tô divagando demais. É que a Molly realmente bateu pra mim. Eu desenvolvi um carinho gigantesco por essa personagem. Enfim, o outro livro que esse livro me lembrou bastante foi Um Mundo à Parte. Ai, meu Deus. Agora eu já não sei se o título é esse, eu vou botar direitinho aqui embaixo. Mas é um livro da Judy Picoult. Eu falo que eu li 3 livros da Judy Picoult e pra mim todas as histórias dela me chamam demais a atenção, mas são iguais. Que elas falam de maternidade, crianças com algum problema de saúde e tribunal. E no caso desse livro a gente tem um personagem também autista, dessa vez diagnosticado, que acaba se tornando suspeito de um crime. E tudo que a mãe dele faz ao longo de todo o livro é lutar para que ele tenha um julgamento justo. Ela não quer que ele não seja julgado, mas ela quer que ele tenha um julgamento digno e que respeite as características dele. Eu lembrei muito desse livro que eu li há anos, antes de ter canal, enquanto eu lia A Camareira, porque a Molly acaba nesse balaio de gato, que é a investigação desse crime, e a detetive que tá incumbida do caso não tá nem aí pra quem ela é, pras limitações dela, pras características dela, muito pelo contrário, assim. As características da Molly acabam muitas vezes incriminando ela só porque ela é tão literal e a detetive às vezes pensa que ela é esquisita, que ela é psicopata, que ela poderia fazer, que ela poderia cometer um assassinato. Isso a gente não sabe, né? Porque esses livros dão tantas reviravoltas que a gente nunca vai saber se, afinal de contas, né, a Molly matou esse homem ou não. Mas eu, pelo menos, passei a história toda achando que não, defendendo a Molly com unhas e dentes. E a detetive não se deu ao trabalho de parar pra pensar nas particularidades daquela pessoa, né? A gente vive numa sociedade muito capacitista, que não leva em consideração as dificuldades de cada um. Espera-se sempre um padrão de pessoas que, na verdade, não existe e quer que todo mundo tenha essas características que uma pessoa padrão deveria ter, sabe assim? Então espera-se da Molly em um interrogatório que ela seja exatamente igual a todas as pessoas típicas, que ela saiba responder as perguntas, que ela entenda ironias, e ela não consegue compreender isso, e por isso às vezes ela acaba se enrolando. E eu queria que a mãe do personagem da Judy Picoult, né, aquela personagem, tivesse aqui pra defender a Molly, pra que ela tivesse direito a esse julgamento justo. Gostei demais desse livro, já deve ter dado pra entender, eu tô aqui falando empolgadamente sobre ele. Ele tem alguns defeitos? Ele tem. Ele ainda é um livro com uma estrutura bastante comercial, que tem aquelas coisas de... sempre tem que ter uma pitada de romance aqui, tem um deus ex machina ali, coisas que são resolvidas muito rápido também. Mas eu fiquei pensando, se elas não fossem resolvidas muito rápido, o livro já tem quase 400 páginas. Se elas não fossem resolvidas muito rápido, provavelmente eu chegaria aqui no final e diria que o livro podia ser um pouco menor. Na verdade, eu acho que ele tem o tamanho perfeito e essa sensação de que as coisas são resolvidas muito rápido talvez pudesse ter sido atenuado com algumas passagens de tempo, porque o livro se passa praticamente em uma semana, então as coisas não são resolvidas rápidas só pra mim, né, enquanto leitora, elas são resolvidas rápido na história, e isso eu achei bastante difícil de acreditar, assim. E algumas outras questões de Deus Ex Machina, como eu citei, mas eu acho que tá tudo bem, não diminui muito a força da história. Eu fiquei muito satisfeita com o que eu encontrei na obra dessa autora. É um livro de estreia, mas a Anita Proulx trabalha há anos no mercado editorial, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e, sei lá, pra mim ela acertou em cheio na temática, na abordagem. Eu acho que o livro fala muito bem sobre essas pessoas invisíveis e sobre essas pessoas atípicas, sem colocar muitos rótulos e sem dar explicações, como eu já
já falei, é uma coisa que me agrada demais na literatura, uma leitura que não fique me explicando as coisas, que me deixa entender, que me deixa aceitar também as subjetividades e o que não é dito. E, enfim, um livro que inesperadamente eu gostei demais e que me arrependi de não ter comprado físico. Se vocês já leram essa história, me contem aqui embaixo. Se vocês já tiveram vontade de ler, mas não tinham feito isso ainda, comentem, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!